Salmo de número 1. Livro do Salmo, Salmo de número 1. Amém, irmãos? Minha tradução diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de correntes de águas. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aleluia. Irmãos, o tema da minha mensagem nessa noite é 2 homens, 2 escolhas e 2 destinos. Eu escolhi esse tema, irmãos, porque quando eu olho para essa porção da Bíblia Sagrada, é isso que eu vejo. Eu vejo 2 homens aqui. E eu vejo que esses 2 homens, eles escolheram caminhos diferentes, eles escolheram relacionamentos diferentes, e por causa disso, também vão ter destinos diferentes. Mas se você falar, irmão, mas cadê o outro homem aqui? Aqui só fala do homem infeliz. Tem tradução que vai falar, bem-aventurado o varão. Tem tradução que vai falar, como é abençoado o varão. Irmãos, se eu dissesse assim, ó, como é infeliz aquele que segue o conselho dos ímpios, que imita a conduta dos pecadores e se assenta na roda dos zombadores. A interpretação do texto estaria errada? A interpretação do texto continua correta. Então, nós temos aqui os nossos 2 homens. Um é o homem feliz e o outro é o homem infeliz. Mas nós vemos nessa parte da Bíblia Sagrada que enquanto o homem infeliz escolheu o caminho dos zombadores, o caminho dos pecadores, o homem feliz, ele escolheu meditar na lei do Senhor. Amém, irmãos? E eu quero começar falando aqui o seguinte, irmãos. Tem coisas na vida que a gente não escolhe. Você não escolhe o país que você nasceu. Você não escolhe a sua altura. Você não escolhe a cor dos seus olhos. Você não escolheu seu pai. Você não escolheu sua mãe. Você não escolhe seus irmãos. Mas a coisa mais importante que existe nessa vida, Deus deixou para mim e para você escolher. Que é na onde você vai passar a eternidade. Deus deixou para mim e para você escolher o sacrifício de Jesus na cruz. Quem vira as costas para essa verdade, o destino dele está selado. O próprio Jesus disse, quem não crê já está condenado. Então, irmãos, nós vemos que 2 homens escolheram os seus caminhos. Agora, nenhum crente, irmão, ninguém daqui, ele apostata da fé do dia para a noite. O cara não apostata da fé do dia para a noite. Um irmão que deu glória a Deus com você, que cantou, que participou desse culto lindo aqui, ele não apostata da fé da hora para a noite, do dia para a noite. Olha como é que começa. Ele seguiu o conselho dos ímpios. Irmão, o que é o conselho do ímpio? Tudo aquilo que te afasta de Deus é conselho do ímpio. É conselho do ímpio.
Às vezes, esse conselho vai chegar de forma descarada, como foi com José e a esposa de Potifar lá no Egito. Ela chamou ele para adulterar. Assim, deslavado, chegou e falou: ó, vamos cometer um adultério? Muitas vezes, pode acontecer comigo e com você. É o adultério, é um convite à prostituição, à fornicação para os jovens que não são casados. É um convite para um irmão que já foi do mundo do crime voltar a praticar a bandidagem. Você pensa bem, um irmão que converteu, que era bandido e que agora está batendo massa aí no sol de 2 horas da tarde, passa um amigo dele do crime e fala para ele: rapaz, você vai ficar batendo massa aí? Vamos ali meter o cano. Com 5 minutos, você volta com o dinheiro que você vai ganhar um mês inteiro trabalhando aí. Isso é conselho do ímpio. Para quê? Para te afastar da presença de Deus. E acontece mais do que a gente imagina. O que é o conselho do ímpio? É aquele grupo de WhatsApp lá mandando pornografia. Conselho de ímpio, irmãos. Conselho de ímpio. E a gente escolhe ouvir o conselho do ímpio. A gente escolhe. A gente tem 2 orelhas, mas a gente escuta porque quer. A gente segue porque quer. Aí, olha o próximo passo dele. Ele escolheu imitar a conduta dos pecadores. Agora ele já não está mais só ouvindo. Agora ele está praticando junto. Isso aí é gente que está com um pé na igreja, um pé no mundo. Ele sai daqui e vai praticar as mesmas coisas que ele praticava antes de se converter. O pastor estava esses dias comentando com a gente. O rapaz estava no culto, acabou o culto, estava no boteco tomando cerveja sem camisa. O que é isso aí, irmãos? Ele já escutou o conselho do ímpio. Ele está com um pé na igreja e um pé no mundo. Ele está lá. O conselho do ímpio já ganhou a mente dele, irmãos. Toda a batalha do ser humano se dá na mente. Eu já disse isso aqui. Cuidado com aquilo que você pensa. Porque aquilo que você pensa determina aquilo que você sente. Aquilo que você sente influencia a sua vontade. E aquilo que você tem vontade vai influenciar o seu ato. E o seu ato vai dizer quem é você. Os seus atos vão determinar aonde você vai passar a eternidade. Mas não é só isso. Ele já ouviu o conselho do ímpio, ele já imitou a conduta dos pecadores e agora ele se assentou na roda dos escarnecedores. Agora, irmãos, ele está lá junto. Ele está lá junto com os escarnecedores, está junto com os zombadores. Talvez você conheça alguém assim, que apostatou da fé, que um dia sentou do seu lado na igreja e que agora está do lado de lá. O que você está fazendo na igreja? Vai na igreja fazer o quê? Todo dia na igreja? Para com isso. Igreja não dá futuro para ninguém. O que é isso aí, irmãos? Ele começou escutando o conselho do pecador. Depois ele participou dos mesmos caminhos, estando dentro da igreja. E por fim, Satanás tomou conta da vida dele. Agora ele está lá do lado de fora, criticando você que está aqui. Criticando a fé que um dia ele professou ter. E ele está assentado, irmãos. Presta atenção nisso. Ele está assentado. Ele sentou lá. Irmãos, no livro de Juízes, no capítulo 16, no versículo 17 e 19, fala de Sansão. Quando Sansão contou para Dalila o segredo da sua força, e ele quebra o seu último voto de Nazireu, a Bíblia fala que ela veio, cortou as tranças dele, enquanto ele estava dormindo. Ele dormiu no colo da prostituta. Ele dormiu no pecado, irmãos. Ele estava confortável ali. Ninguém dorme num lugar que não está confortável. Ele se sentiu seguro no pecado.
Tem muita gente que está sentindo segurança no pecado. Então veja que ele contou para ela o segredo do seu nazireado, ele desnudou o seu coração, deitou no colo dela e dormiu. Tem muita gente dormindo no pecado. E isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Mas vamos deixar de falar de coisa ruim. Vamos falar agora do homem feliz. O homem feliz é aquele que escolheu meditar na lei do Senhor dia e noite. O que é isso, irmãos? É uma pessoa que resolveu buscar o reino dos céus e a sua justiça acima de todas as coisas. Ele procurou a comunhão com Deus, ele procurou a comunhão com os irmãos, ele procurou encher o seu coração de Deus. Ele quer caminhar com Deus todos os dias da vida dele. Irmãos, não tem como a gente ter uma vida de crente sem ter relacionamento com Deus através da palavra. Sabe por quê? A Bíblia fala em várias passagens: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que separa o homem de Deus? É o pecado. Se você não tem a palavra, você não consegue se apartar do pecado. Dwight Moody, um grande avivalista do século XVIII nos Estados Unidos, dizia: ou a palavra me separa do pecado, ou o pecado vai me separar da palavra. Jesus disse para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, irmãos, você lendo a palavra, você meditando a palavra, você vai aprender a orar, você vai aprender a jejuar, você só vai aprender coisa boa, coisa necessária para o seu coração. Você vai se encher de Deus. E assim você vai se afastando do mundo, se afastando do diabo, se afastando do pecado. E quanto mais você se afasta do mundo, do diabo, do pecado, mais próximo você chega de Deus. Uma coisa leva a outra, irmãos. É inevitável. Quanto mais você se santifica, quanto mais você busca a palavra, quanto mais você se aparta do mal, mais você se achega a Deus. É natural isso. É natural, irmãos. A Bíblia diz em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A gente tem que ter amor na palavra. Não é possível, irmão, a gente passar um mês sem ler um versículo da Bíblia. Não pode. Por mais que a carne não quer, o diabo não quer, as hostes do Satanás se levanta, a gente tem que se esforçar e ler. E quanto mais você vai lendo, mais amor você vai pegando a palavra. E aquilo que era difícil, com a ajuda do Espírito Santo, vai ficar fácil. Logo você vai estar igual o salmista diz: a minha alma anela por ti, Senhor. Então, irmãos, não tem como uma igreja individual e coletiva se manter sem a palavra. É a palavra que traz dons para a igreja, irmãos. É a palavra. Essa igreja aqui, ó, eu tenho certeza, irmãos, Deus vai levantar aqui gente com dons para edificação. Para edificação. Sabe por quê? Porque o alicerce é a palavra. O alicerce já está aqui. Nenhuma igreja cuja base não é a palavra de Deus vai prosperar. Ela pode encher aí 1 mês, 2, 3, 4, mas logo vem o escândalo. Logo vem o escândalo, irmãos. Por quê? Porque ela não tem base. Ela não tem alicerce. O alicerce é a palavra. Então, se não tiver palavra, pode erguer que vai cair. Vai erguer para cair. Agora, quando tem a palavra, Deus acrescenta
para a edificação dos santos. Porque ninguém se mantém firme só em milagre. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por dom de cura. A fé não vem por profecia. A fé vem pela palavra. A palavra de Deus. Então, se tiver palavra, Deus vai distribuir os dons para a edificação dos santos. Porque Ele sabe que não tem perigo do povo se desviar, porque tem palavra. Amém, irmãos? Agora vamos ver alguns aspectos aqui da vida do homem feliz. O homem que escolheu, acima de tudo, um relacionamento com o seu Criador. Ele é uma árvore plantada junto às águas. Irmãos, você consegue tirar uma árvore plantada do lugar que ela está? Ela está plantada lá, você pode empurrar, você pode fazer o que você... O homem não tira uma árvore plantada. Ela está plantada, ela tem raiz. Ela está firme. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A nossa fé não pode estar baseada na circunstância que nós estamos passando. A fé está baseada em quem Deus é, não em quem eu sou, não em quem você é, porque nós somos falhos. E as adversidades virão. Pensa bem, irmãos. Eu quero citar a vida de José de novo. Pensa bem. José, escravo no Egito. Deus prosperou ele na casa da servidão. Por quê? Porque ele foi fiel, irmãos. Ele continuou fiel a Deus. Ele foi fiel sobre a casa de Potifar, foi fiel na cadeia, e aí Deus colocou ele como o segundo homem mais importante da nação mais importante do planeta Terra na época. Agora, se José olhasse para a sua vida e falasse: Deus me deu um sonho, eu fui lá abrir meu coração para minha parentela, eles me venderam, agora estou aqui jogado num buraco. Do buraco, ele é vendido por uma caravana de ismaelita. Vai parar no Egito, escravo, irmãos. Com 16 para 17 anos, esse homem foi vendido como escravo. E a Bíblia diz que com 30 anos ele se torna governador do Egito. Dos 17 aos 30 ele foi escravo. Se ele olhasse para a circunstância, ele ia fazer o que a esposa de Jó aconselhou ele: amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Porque a circunstância era toda contrária. Mas a fé nossa tem que ser baseada naquilo que Deus é. Não é baseada na circunstância, muito menos naquilo que nós somos. Então, aquele que busca um relacionamento com Deus, ele é uma árvore plantada junto à corrente das águas. Ele dá o fruto no tempo certo, irmãos. Você planta uma arvinha na frente da sua casa, ela vai demorar uns 5, 6 anos para dar sombra lá, para dar fruto, para dar alguma coisa. Não é do dia para a noite. Irmãos, vai fazer... Eu entreguei minha vida a Jesus em 2009. Nós já estamos em 2020. De lá para cá, eu tive muito acerto, tive muitos tropeços, mas eu continuei a caminhada. Acontece muitas vezes que o crente levanta a mão, aceita Jesus e acha que a vida dele vai mudar da água para o vinho, da noite para o dia. Não é assim, irmãos. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai raiando, raiando até ser dia perfeito. Vai, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você vai conhecendo hoje, vai conhecendo amanhã, vai conhecendo depois da manhã. É de glória em glória, de fé em fé. O problema é que às vezes a gente acha que vai aceitar Jesus hoje e pronto. Seus problemas se acabaram. Seu Creyson, se tem aqui o pessoal mais antigo aqui, entregou a idade, ó, que é o Cacete Planeta, a molecada mais jovem não sabe.
se acabaram o seu problema. Não é assim. Os problemas não se acabam de uma hora para outra. Você vai caminhar com Cristo até você dar fruto. E quanto mais você frutifica, mais você vai frutificar. Porque um pé de manga, ele dá fruto esse ano. O ano que vem ele dá fruto de novo. No próximo ano ele dá fruto. Daqui 10 anos ele está dando fruto. E assim tem que ser comigo e com você. Sempre dando fruto. Amém, irmãos? As suas folhas não murcham. Ele tem vigor na adversidade, irmão. Quando ele está firmado, quando ele está plantado, próximo ao rio de água corrente, que é o Espírito Santo, que é o amor de Deus, que é a graça de Jesus. Quando ele está lá plantado, firme lá, irmãos, a folha dele não murcha. Ele tem vigor na adversidade, irmãos. Ele tem sombra para os cansados. Ele tem uma palavra de fé para quem está desanimado. Eu vou pedir para os nossos irmãos colocar aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha lá o que diz a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Irmãos, você é consolado hoje para consolar alguém amanhã. Às vezes você vai passar uma adversidade, não é nem por causa de você, é para amanhã você poder aconselhar alguém, é para amanhã você poder confortar alguém com o próprio consolo que você recebeu de Deus. O crente não pode ser um falador de desastre. Você já viu gente assim? Tudo vai dar errado, nada vai dar certo. Você chega numa pessoa para falar alguma coisa, o cara sempre, isso aí não vai não. Sempre tem uma palavra de desânimo. Irmãos, no último dia, quando começou a pandemia, quando eu cheguei no meu local de trabalho e as pessoas, como eu vinha de ônibus, elas ficaram como daqui no Levi lá de mim, ó. A hora que eu cheguei, todo mundo para, fica aí, passa álcool, passa gel. Faltou mandar eu tomar banho. É sério? Eu vi o pavor no olho das pessoas. Eu vi o pavor. Ela estava apavorada. E aí, eu falei para elas assim, ó, é o seguinte, eu sou crente. Eu creio que ainda que esse vírus me pegue, ou pegue em algum dos meus familiares, algum dos meus entes queridos, ainda que isso leve algum de nós para a sepultura, eu tenho que crer que Deus está no controle, porque se eu não acreditar nisso, eu tenho que sair da igreja, irmãos. A gente tem que ter fé em Deus, nas horas boas e nas horas ruins. Lógico que ninguém quer que isso aconteça, mas se acontecer, irmãos, se você não for igual um desse aí que vai sentar lá fora para escarnecer e para zombar, você vai ter que continuar aqui dando glória a Deus, com lágrima nos olhos, dando glória a Deus. E eu falei pro pessoal lá, eu falei assim, ó, eu creio que Deus não precisa de uma gripe para me matar, mas se matar com uma gripe, todas as coisas estão na mão dele. Todo mundo vai um dia. O problema não é quando nem como você vai, é para onde é que você vai. Para onde é que você vai? E aí eu vejo a diferença de quem tem esperança e de quem não tem esperança.
Eu já fui um desesperançado. Eu já fui. Mas graças a Deus, irmãos, eu encontrei Jesus, entreguei a minha vida a Ele e creio que Ele é fiel para guardar meus entes queridos. Amém? A Bíblia diz que tudo que esse homem fizer prosperará. Por muitos anos eu meditei nisso e eu falava, é para mim, eu recebo. Aleluia, tudo que fizer prosperará. Só que eu não sabia o que era prosperidade. Eu confundia prosperidade com riqueza. E eu aprendi que prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Em primeiro lugar, por que esse homem que escolheu um relacionamento com Deus acima de todas as coisas, por que ele prospera? Porque ele está no centro da vontade de Deus. E se ele estiver no centro da vontade de Deus, ele vai prosperar. Agora, prosperidade e riqueza são coisas diferentes. O maior texto que eu vejo na Bíblia a respeito de prosperidade é quando Paulo fala lá em Filipenses 4, 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância quanto a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a gente tira do contexto. A gente pega lá, tudo posso naquele que me fortalece. Então amanhã eu vou lá, peço as contas, monto uma empresa e vou ficar milionário. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem. Se você ganhar R$1 milhão por mês e não viver bem, você não é próspero. Irmãos, o tanto de gente rica que se mata, o tanto de gente rica que vive uma vida totalmente afastada de Deus, o tanto de gente rica que foi consumido pela riqueza, consumido pelo dinheiro, que não dorme pensando em dinheiro. Isso é prosperidade? Não é prosperidade, irmãos. Eu trabalhei com um rapaz que o sogro dele, esse rapaz não é crente, o sogro dele era pastor aposentado, ganhava um salário mínimo, ganha ainda que não morreu, mora lá no mutirão, ganha um salário mínimo, mora ele e a esposa dele numa casa de mutirão. E ele falava comigo, rapaz, eu não sei como é que é lá no meu sogro. O cara ganha um salário mínimo, dá o dízimo, não tem um carro, não tem uma moto, só tem uma bicicleta para andar. Você vai na casa dele almoçar ou jantar, você não vê um pedaço de carne. É abóbora, é quiabo, é berinjela, é jiló. Olha, ele falou assim, ó, eu sou casado há muitos anos. Ele tem uma menina já, acho que de 17 para 18 anos. Ele falou assim, ó, raras foram as vezes que eu vi meu sogro comer um pedaço de carne. Mas você vai lá, tem alegria. Você não vê o homem triste, você não vê o homem murmurando, você não vê o homem resmungando. O cara vive bem com aquilo que tem, irmãos. Vive bem com um salário mínimo. Isso é que é a prosperidade bíblica. Não essa loucura aí de ganhar, de ter mais, para mostrar para os outros que tem. Não é o gastar o que você não tem para impressionar a pessoa que não está nem aí com você. Porque hoje existe muito disso. O mundo vende isso para nós e a gente acaba comprando. Você tem que ter um carro bom. Se Deus te der a condição de ter, glória a Deus, aleluia. Mas esse não é o foco. Se você estiver na direção de Deus e Deus mandar você abrir uma empresa que você vai prosperar, como aconteceu com o pastor Jorge Amorim, uma vez eu li um breve relato da história dele, um homem que era motorista de ônibus.
hoje ter uma empresa daquele tamanho na direção de Deus. Deus falou com ele, não falou comigo. Deus falou para mim estudar para concurso. Eu estudei, fiz um monte de concurso, mas passei num. Ele honrou a palavra dele, irmãos. Ele honrou. Se ele falar com você, ele honra. Agora, o problema é que a gente pega certos textos, tira do contexto e aplica do jeito que a gente quer. E Agostinho já falava, se você pegar uma parte da Bíblia para crer e jogar o resto fora, na verdade você tem fé em si, você não tem fé na Bíblia. Sua fé está baseada em você mesmo. Tá cheio de livro de autoajuda aí. Fala, não, você pode. Você pode. Você vai prosperar. Depende de você. Irmão, se todo mundo for empresário, o que vai ser? Como é que vai ser? Todo mundo vai ser empresário, ninguém mais vai trabalhar. Então, a prosperidade bíblica é viver bem com aquilo que você tem. É você caminhar, você prosperar espiritualmente, emocionalmente, na sua área familiar. Deus se importa com tudo, Ele quer tudo. Ele quer você inteiro, Ele quer todo. Ele não quer só uma parte. Amém, irmãos? Eu vou encerrar, irmãos, lendo os versículos finais aqui, ó. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos, o recado do Espírito Santo para a igreja de Deus hoje é: você vai escolher o lugar que você vai passar a eternidade. Você vai escolher. Se você escolher o conselho do ímpio, se você escolher o caminho dos pecadores, se você escolher a roda dos zombadores, tá aqui, ó. Não resistirão no dia do julgamento. Agora, se você humildemente se colocar na posição de ser um amigo de Cristo, porque Cristo já é seu amigo. Agora está faltando nós sermos amigos de Cristo. Ninguém nunca deu a vida por mim. Ninguém deu a vida por mim até hoje. Só Cristo. Que Deus conserve assim, que ninguém precise morrer por mim. E eu também até hoje não precisei morrer por ninguém. Glória a Deus. Mas Cristo morreu por nós. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, naquele dia, ninguém vai poder falar que foi injustiçado. Cada um receberá a recompensa das suas obras. Eu sei, irmãos, que muitas vezes vai aparecer empecilhos para a gente colocar Deus acima de tudo. Mas a gente tem que se esforçar. Não vai ser do dia para a noite, mas com o hábito, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar a chegar nesse lugar. Eu tenho certeza disso, irmãos. Que Deus pode trocar o nosso coração duro, corrompido, e dar um coração sedento da palavra de Deus. Que pode nos dar um coração que queira se aproximar de Deus, que queira ter Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a igreja.